Eu sou o Marcos Repa e nós vamos conversar também com o professor Diogo Cronenberg, que está entrando no momento. Diogo, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Marcos. Boa noite a Boa todos. noite. Você me escuta? Tá funcionando? Escuta. Aham. Eu também estou. Bem, é o que a gente tinha combinado, uma conversa bem panorâmica da obra do Godard, principalmente do Acossado, né? Indicando qual que é a contribuição dele, né? No sentido de inventividade para a linguagem cinematográfica e também para um marco da Nouvelle Vague francesa, que também vai influenciar uma geração de cineastas ao redor do mundo, né? Mas que já tem os seus primeiros momentos ali com a ideia do Vertov, e depois ele vai desenvolver o grupo Ziga Vertov. Eu queria que você começasse falando, professor Diogo, um pouco sobre a importância do Acossado, e a gente vai trocando figurinhas. Eu gostei muito que você usou a palavra inventividade. Isso me lembrou de uma classificação que o escritor Ezra Pound fez uma vez em um livro que chama ABC da Literatura. É uma classificação polêmica, controversa, né? Mas ele dividiu os escritores em 6 categorias. Os inventores, os mestres. Os inventores são justamente os que trazem algo original, né? Os que vão se expressar de uma forma como nunca ninguém se expressou antes. Os mestres vão se apropriar disso, combinar, né, essas invenções e podem até fazer um trabalho, isso segundo a classificação dele, né, mais interessante até do que o dos inventores. Até porque isso é mais fácil, já está inventado, né? E aí depois teriam os diluidores, que é quem se apropria disso, mas não consegue fazer boa literatura. E aí tem outras categorias também, os beletristas, etc. Dentro disso, eu diria que Godard é um grande inventor do cinema, né? E se a gente pegasse filmes que são marcos, em termos de linguagem, em termos formais, esses filmes são pouquíssimos e entre eles está Acossado, né? Não é à toa que nós estamos falando dele, assim, comemorando esse ano 60 anos, né? Isso é uma coisa e tanto, né? Não é de qualquer filme que a gente pode falar isso. Então, eu acho que para situar justamente a importância dele, é importante falar do que veio antes e do que veio depois, né? Como foram influenciados, como você já tinha colocado antes. Assim, dentro do Acossado, é um esquema, pensando nesse sentido de ruptura do próprio dispositivo do cinema moderno, né? Algo que algumas pessoas, alguns críticos vão tentar aproximar um tanto do teatro, do Brecht, né? Da quebra de quarta parede, da gente tentar o filme ser um construto, né, de ações e passando pelo ponto de vista de direção, de personagens. E o que eu acredito, principalmente no Acossado, nessa ruptura, ela se dá desde o começo, né, com a ideia de você fazer os cortes de planos que necessariamente, assim, pensando numa linguagem mais clássica, narrativa, não teria tanto sentido, né? Porque não troca de espaço temporal para você ter um corte, e a personagem do Michel dentro do carro, logo do começo, né? Ele passa por vários cortes e a gente não, assim, o espectador não sai do mesmo lugar, que é o do carro, e em alguns momentos aparece o plano detalhe dele fumando ou dele pegando a arma depois dentro do porta-luvas e atirando para o sol, mas que necessariamente ali poderia ter uma certa continuidade, né, dentro dessa lógica que você falou, o linear, né, esse rompimento com o que o cinema como possibilidade de, digamos assim, romper com a lógica do mundo, como se tudo fosse mais ou menos contínuo. O Godard foi bem, digamos assim, não intuitivo, inventivo nesse ponto. E se a gente comparar com um filme da mesma época, que é Os Incompreendidos, do Truffaut, principalmente com a cena final, né, da praia, que o Donnelly está correndo, e com aquela trilha sonora muito bonita sobre a ideia mais intimista dele, né, de não adaptação, no momento que a gente espera, né, no filme do Godard, um certo traço de continuidade, né, de plano sequência nesse sentido, ele rompe.
quando a gente espera que ele vá cortar, ele não corta, né? Que é uma outra cena específica do Michel caminhando com a Patrícia na rua, eles ficam de costas para a câmera, ficam de frente, e a câmera fica ali, né? Você não tem muitos cortes de posição e fica acompanhando como se tivesse meio que ao vivo, né? É uma linguagem meio documental, ou propriamente de reportagem, de documentário, digamos assim, para dar uma certa continuidade que ali eles estavam atuando, mas não atuando, né? Então tem esse estranhamento também com a própria dimensão da ficção como um todo. Isso no meu ponto de vista, né? Vendo novamente o filme, eu fiquei intrigado com com esses momentos, né? Você espera que vai cortar, não corta, e quando você espera que corta, também não, tem um outro tipo de corte, né? Tem uma ruptura total com a dinâmica vamos dizer assim, uma lógica temporal, digamos assim. É o contrário sempre, igual você falou, né? A gente espera uma coisa, vai ser a outra, o oposto. E você falou muito bem aí, eu gostei muito de como você falou de assim, que o cinema clássico teria uma lógica própria, né, de continuidade, que é diferente da lógica que a gente enxerga como lógica do mundo, né? Como, se eu entendi bem o que você colocou. Então, eu acho muito interessante que justamente quando a gente fala em modernismo, né, seja no cinema, seja em qualquer arte, o modernismo é, antes de tudo, uma atitude, né, contra o que veio antes e que está ali, assim, é como se aquela lógica daqueles filmes clássicos não desse mais conta do mundo que a gente está vivendo, né? Então a gente tem que se expressar de outra forma, né? E nesse caso, um filme desse vem depois da Segunda Guerra, por exemplo, né? Vem depois de eventos históricos que fazem com que o artista pense assim, não, eu vou contar uma história baseada num ilusionismo, né? Eu vou seguir com isso? Não, o mundo já é outro, eu tenho que dar conta disso de outras formas. Aí cada um tem a sua resposta, né? O que eu acho interessante, igual você fez a comparação Godard com Truffaut, né? Amigos que depois também seguiram seus caminhos separados. Mas se a gente comparar com outro grande diretor da época, por exemplo, Antonioni, na Itália, né? Antonioni, ele rompe tão agressivamente quanto Godard, por exemplo, mas por outras formas, né? Eu acho interessante que no Godard a gente vê a ruptura muito claramente. Quem estiver na live aqui e ainda, porventura, não tenha visto o filme, eu recomendo muito que veja, porque você vai ver isso, por exemplo, os cortes onde você não esperaria. Então, assim, a ruptura está clara, né? Ela é bem, assim, exacerbada, né? Vamos dizer assim, é super... Ele faz questão, né, de evidenciar, né, a ruptura. Sim. Sim, Por vários sim. E é interessante essa ruptura porque dentro do mesmo espaço, o ritmo da montagem, o ritmo do corte e o ritmo da trilha, mais ou menos que se acompanham com também o diálogo das personagens, né? Em vários momentos o Michel fala para uma cena de... E é bem curioso porque é um filme que tem... desde o seu título, né, essa ideia do falta de fôlego, digamos assim, esse término já da canseira, que ele parece a todo momento te tirar o fôlego, né, pelos cortes, porque você imagina que vai ter um respiro e não tem, né, porque não, digamos assim, quando o Michel fala na perseguição, você acha que o carro vai continuar em linha reta, ele corta para o outro, depois volta para o carro e fica dialogando também com o próprio texto do filme como um todo, né? O filme, você falou, logo no começo, eu achei interessante o seu apontamento sobre a ideia do escritor, porque o Godard, para mim, dessa geração, ele é muito textual, né? Os filmes são muito falados e tem muita referência literária, muita referência do texto propriamente dito de pôster, cartaz, de jornal, né? No Sim. próprio filme aparece uma indicação do Cahiers du Cinéma, que é típica daquela geração, né? Dos entusiastas da crítica de cinema, né? Então, acho que, no certo limite, também acho que pela tradição do Godard como um todo. Não só isso, né? Eu vou falar especificamente disso, mas também assim o diálogo dele, tanto nesse filme quanto nos outros filmes, em todos até hoje, né? Não só com o texto, mas também com as outras artes em geral, né? Com música. E nesse sentido, eu queria chamar a atenção para a trilha, que tem na trilha, justamente que é uma trilha de jazz improvisada,
Também essa alternância a qual você se referiu que está em tudo, está na trilha também, né? Tem aqueles dois temas, um tema mais, não sei como eu diria, mais melancólico e o outro mais tenso, né? E se alternando também. Aliás, é uma das grandes marcas, né? Eu acho que até quem está aqui e porventura não viu o filme, com certeza tem a música na cabeça, ou então tem uma imagem, né, da Jean Seberg com a camisa falando New York Herald Tribune, né? É um filme que essas que ficou marcado, né, para todo mundo. Então a gente sabe dele mesmo que não tenha visto, né? Só para reforçar esse ponto também. Mas então o que você falou do texto, eu acho que é verdade também para música, para as artes plásticas, né? Tem vários momentos, né? Mas tem um que tem um quadro do Renoir, né? Que é mostrado, tem uma comparação entre a menina, né? E a personagem da Patrícia. E o texto, sem dúvida, né? Vai haver referências mil, né? E isso é uma constante, né? Não está só nesse filme, como é uma constante na obra dele até hoje. Né? O último filme, o livro da imagem, né? O livro, né? O Godard trabalhou muito com isso depois, nos anos 70 e 80, na fase, digamos assim, mais política, mas que no Acossado já dá meio que um norte do que ele poderia fazer. Não que ele, isso eu não estou querendo dizer que ele fez a mesma coisa, mas que ali, apesar de ser um filme, digamos assim, um drama ou uma ação policial, ou suspense, ou um thriller, né, digamos, de modo mais classificatório, o elemento, essa ideia do experimento do vídeo, do texto, desse diálogo meio que metalinguístico às vezes, né? Tem várias referências a filmes norte-americanos, né? A ideia do filme noir e filme B, principalmente com a figura do Humphrey Bogart, né? Aparece no filme de modo explícito, não é subtítulo. Inclusive o Michel quer ser um Humphrey Bogart daquela sociedade francesa, né, digamos assim, e ele age como se estivesse num filme noir, né? Isso é que é o mais curioso. Sim, referências toda hora, né? Então a gente tava falando do diálogo com as outras artes, o diálogo com o próprio cinema, constante. O filme é dedicado, né? A primeira coisa que aparece, esse filme é dedicado a Monogram Pictures, que era uma produtora de filmes B. Então também esse amor pelos filmes B, por exemplo, que são filmes, né, que tem uma visão de mundo menos, sei lá, programada, talvez mais esse sentimento de aventura, de rebeldia, que perpassa o filme inteiro, né? Uma liberdade, assim, né? Então, isso já está aí. Aí depois tem o Humphrey, né, num cartaz que é do último filme dele, né, The Harder They Fall. Tem várias referências. Depois tem uma cena dentro de um cinema. Os personagens estão vendo Westbound, do Buddy Baedeker. Então, é um conjunto sem fim de referências, né? Então, não só de outras artes, mas especialmente de filmes. E é interessante notar que você estava falando do Godard também dentro de uma geração, né? Dentro de um grupo, do que foi chamada a Nouvelle Vague. E eu me perdi aqui. Qual que era? Desculpa, eu ia falar alguma coisa, e me perdi. Era o Godard dentro da geração dele, né? De todo esse referencial cinematográfico. Acho que era isso. Sim, exato. Desculpa, eu tô louco, né? Não, Mas eu ia falar justamente que a formação dele, assim, porque se a gente pensa no cinema americano, do qual a gente estava falando antes, né, como uma contraposição, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter uma aula magna, certa vez, com o Joel Cox, que é o montador dos filmes dirigidos pelo Clint Eastwood. Então já é, né, um senhor e tal. E ele contou para o público que ele tinha começado como carteiro no estúdio da Warner Brothers. Então, nesse sistema de estúdios, né, a pessoa, sei lá, galgava determinadas, né, etapas e tal, até chegar a tal categoria profissional. Sei lá. Já esse grupo que vai constituir a Nouvelle Vague,
é um grupo de críticos, todos eles, né, todos os que constituem, assim, que vão ser os diretores principais da Nouvelle Vague, né, Godard, Truffaut, Chabrol, Romer, Jacques Rivette, todos eram críticos da. Então, a formação é outra, né, o olhar é outro. E também eles eram frequentadores da Cinemateca Francesa. A gente tem que lembrar isso, né, que existe todo, assim, toda uma atmosfera de cinefilia que forma esses jovens, né? E que vai permitir que eles... então, eles vão... O meu ponto aqui é que eles partem de outro ponto de partida, que não é o dos profissionais do cinema clássico, né, americano, por exemplo. Eles são pessoas que estão ali imersas nessa cultura de ver filme, amar o cinema, né? O cinema é maior que a vida, né? Na vida deles. Então, eu reforçaria o papel da Cinemateca Francesa, que na época era, né, dirigida por Henri Langlois, que era alguém também que proporcionava uma programação que não era nada ortodoxa. Assim, isso é interessante também, esse gosto, por exemplo, pelos filmes B, né? Então eu acho que tudo isso contribui, né, para isso que a gente vê nesse filme em específico, mas também em outros filmes do Godard, né? Por aí vai. Eu achei curiosa essa sua intervenção da Cinemateca, porque, embora não seja a mesma pessoa, mas a referência ao Renoir, ao pai do Jean Renoir, ao Pierre Auguste, para mim ficou assim. E tudo bem que eles são. A personagem da Patrícia está comparando a beleza do quadro com ela, né, que é a pergunta que o Michel faz. Mas eu fico imaginando se também não era um referencial aos filmes também do Jean Renoir, que essa geração, de alguma forma, pegou um pouco desse traço mais humanista, se a gente pode dizer isso, de uma França em meados da guerra e no pós-guerra, mas que de alguma forma transforma esse humanismo pela sua subversão, criando já personagens um tanto mais ambíguos, que é o caso principalmente do Michel e da Patrícia, né? Se bem que no Renoir, embora mesmo no A Grande Ilusão ou na Marselhesa, ele trabalha um pouco com essa não dicotomia, né? Não existe o bom e o ruim, são todos humanos, digamos, a grosso modo, né? Falando assim. Só que essa não bondade e também não maldade aparece um pouco, digamos, como você falou da ideia da liberdade. Esses humanos do filme do Godard, né, principalmente os protagonistas, são completamente perdidos na vida, né? Não sabem o que fazer, não sabem o que fazer com a sua própria liberdade. Um acaba virando, sei lá, um pequeno delinquente, tudo. A moça, que é a Patrícia, também não sabe se fica com ele, se eles são apaixonados ou não. Ela provavelmente está grávida dele, mas ela também não quer ficar com ele por conta disso. E ele está sempre buscando o contato físico, e ela parece ser alguém mais profundo, né? Tem várias referências dela lendo, ouvindo música. Ele não se interessa por nada daquele mundo, só pelo roubo de carros e uma aventura, né? Parece que é tudo... parece que o mundo tá, digamos assim, é um quebra-cabeça, mas que não tem um final, né? Eles estão procurando alguma coisa que eles não encontram nunca. Então, talvez seja, não sei. Não, eu concordo plenamente, assim, eu acho que você falou super bem, e eu acho que isso tem a ver também com toda essa geração, né? Eu acho que isso já está também, porque a gente estava falando de um grupo de pessoas. Se a gente analisar, por exemplo, a literatura, tem o famoso livro Bom Dia Tristeza, né? Bonjour Tristesse, da Françoise Sagan, que é de poucos anos antes, e que virou um filme do Otto Preminger, que era um outro diretor idolatrado, né, pelos críticos da Cahiers, que se tornariam cineastas da Nouvelle Vague. E, curiosamente, quem está nesse filme é a Jean Seberg. Então, ela que vai ser chamada para o Acossado. Então, acho que tudo isso sabe, e tudo que já está nesse romance, por exemplo, que foi um sucesso estrondoso na época, né? Essa ideia, né, do jovem entre a liberdade, né, e também o tédio. Esse retrato, eu acho que está muito presente, né, também no filme. Eu achei muito, muito bem colocado. É curioso, né? Porque esse filme do Godard, vendo recentemente, né, para nossa conversa, dava sempre muita vontade de morar na França daquela época, né? Porque todo mundo, ninguém se prende a ninguém, é um negócio totalmente, digamos assim,
supostamente livre, né? Porque eles não têm muitas amarras sociais. Ali ela trabalha como no jornal, como crítica literária, como expoente a isso, faz conferências de um mundo artístico, vai no cinema, faz o que quer, ele também faz o que quer, mas no fundo, aparentemente eles só fazem porque eles estão entediados, né? Talvez por isso tenha a cena para mim, quer dizer, a sequência dentro do quarto dela, né? Quando eles estão conversando sobre a relação, é um diálogo que aparentemente não tem o menor sentido entre os dois, né? Porque enquanto ela está falando uma coisa, ele está querendo outra, ele está no telefone, assim, e tem vários momentos do diálogo dos dois que você não entende onde eles querem chegar, né? Exato. E é uma sequência longa essa, né, dentro do filme, especial, né, chama a nossa atenção, e tá ali exatamente, ela fala uma coisa mais, entre aspas, né, profunda, ele fala do pé dela, sabe, fica falando do corpo, então, assim, é incrível isso mesmo, né? Esse deslocamento. Mas ele está preocupado com outras coisas, né? É isso que é o mais curioso. Ele se declara para ela, eu quero ficar com você, mas ela fala, tudo bem, mas também não sei se eu quero, porque ela também está engajada nessa carreira de crítica e indo atrás daquele escritor, né, que ela acaba tendo até um pequeno romance com ele, digamos assim, mas que ele também não está muito preocupado se ela vai ficar ou não, ele só quer, na verdade, o pedaço dela, né? Ele quer aos poucos, né? Ele quer o dedo, ele quer as nádegas, ele quer o beijo, e nada é completo, né? Nada é completo. Nossa, isso foi tão bonito que você falou agora, porque eu acho que, assim, se eu tivesse, aí agora falando de forma mais ampla, que resumir, assim, que pegar uma palavra-chave, sei lá, tanto para esse filme quanto para a obra do Godard, fragmentado, descontínuo, né, o que não é completo. Eu acho que isso tá, e a grandeza de um filme como esse é porque isso está tanto no conteúdo quanto na forma, as coisas estão juntas, né? Isso tá nos planos, quanto tá, sabe, nessa abordagem que nós estamos fazendo agora, que diz mais respeito à história, né, ao que está ali posto como relacionamento e tal. Mas só tem força, eu acho, porque está além do tema também, né, está na própria forma do filme. E é esse diálogo que é tão forte, né, e que faz com que a gente esteja falando até agora, né, do filme depois de 60 anos. Eu queria só retomar uma coisa que você falou. Você falou de Jean Renoir, né? Então, esse pessoal todo da Nouvelle Vague, eles tinham... claro, se colocavam contra o cinema francês dito de qualidade, né? Aí tem aquele famoso artigo do Truffaut, né? Contra o que eles chamavam de o cinema do papai, o que vinha antes. Mas havia alguns diretores que eles admiravam. Entre eles, Renoir, sem dúvida, né? No topo. Bresson, Jacques Tati e Jean-Pierre Melville, que está no filme, né, fazendo o escritor, o Pavulesco. Então é mais uma referência em cima de referência, que é o que fala aquela famosa frase do filme, né, que quando a Patrícia pergunta qual é a sua ambição, né, qual é o seu objetivo, e ele fala, me tornar imortal para depois morrer. Né? Essa sequência toda da entrevista, com tantas perguntas que você, quer dizer, na minha cabeça, né, jamais, hoje em dia nem tanto, né, porque não tem mais coluna de cultura, e as coisas foram diminuindo no jornal, mas as perguntas, né, que fazem aquele escritor, se ele acha da questão da emancipação feminina, se coisas políticas, ele responde de um modo tudo vago, mas no final ele fala isso, né? Ser imortal para depois morrer. E ela fica meio que impactada com isso, mas ao mesmo tempo desperta um desejo nela, porque ela mordendo aquele óculos e olhando com aquele sorriso fixamente pro rosto do escritor, dá uma ideia da própria condição que ela vai ter depois, né, no decorrer do filme, né, de conversar também com o Michel sobre isso, da separação dos dois, por que um casal dorme junto, mas isso é separado. Aparentemente não faz sentido, né? Mas dentro da ordem que o filme se propõe, faz, né? Depois de desenvolver, né, da história.
Exatamente. Esse diálogo que você lembrou é ótimo, né? Do casal. Eu achei isso tão. Eu também revi, né? Para me preparar para a gente conversar aqui. E eu não me lembrava disso e isso me tocou, né? Achei interessante. Eu tô vendo aqui só para ir para um outro ponto, ó, que as pessoas estão escrevendo. Claro. Ó, Renata escreveu muito interessante essa leitura. Quero ver o filme de novo. Que bom, Renata. Então, Mas, reveja. mas qual que é, né? Mas qual leitura? Tem uma pergunta específica? Acho que seria Então, isso que legal. eu ia estimular justamente isso, para que o pessoal que está aí acompanhando, para fazer perguntas e para interagir conosco também, né? Porque aí fica mais rico o debate, né? Então, só para É, estimular as mesmo quem pessoas, não assistiu, quer saber, né? sim, às vezes tem uma pergunta, né? Então, por favor, se manifeste. E outra coisa também que me chama a atenção no filme é essa coisa de ela ser americana, porque tem tudo isso com o cinema americano, e ela é americana, ele é francês, e você tinha dito que ela é mais, entre aspas, é, profunda, né? E ele está interessado em coisas mais. Então, como é que isso inverte até o estereótipo, né? Assim, que a Uhum. americana vem com, né, as referências literárias e tal, e ele está mais preocupado com. Ele é mais pragmático, vamos dizer assim. Então, inverte isso. E eu acho que sempre a relação, aí falando em termos mais amplos, né, do cinema francês com o cinema americano, foi meio ambígua também, né? É interessante pensar que, por exemplo, essa geração, durante a guerra, os filmes americanos não chegaram à França, né? Por razões óbvias. E logo depois tem um acordo que é assinado em 46, que em troca do perdão das dívidas que a França tem com os Estados Unidos, a França aceitaria receber produtos americanos, né, em massa, e aí chegam os filmes que tinham sido represados. Então, é nessa época que, por exemplo, um cara como Godard, jovem, se forma assistindo aos grandes filmes americanos, os filmes noir, né? E, aliás, aí que o filme noir ganha o nome de filme noir, né? Quando os franceses assistem aos filmes americanos. Uhum. Então, então eles têm um fascínio pelo cinema americano, ao mesmo tempo que o cinema americano representa também, né, tudo o que com o qual eles querem romper. Então é uma coisa de, né, essa ambiguidade é muito interessante. Eu acho que ela tá no filme, não só nas citações a outros filmes, mas também nesse fato que é muito curioso de que a personagem Patrícia é uma americana, né, lá em Paris. E ela é uma americana de um modo curioso, porque as referências literárias dela são da geração beatnik, se a gente imaginar, né? Que é o Dylan Thomas, que foi os grandes poetas dos anos 30 e 40, e acabou morrendo super novo, né? Mas que vai influenciar toda aquela geração do William Burroughs, do Jack Kerouac, do próprio Allen Ginsberg, que é justamente esse desejo pela liberdade, né? Essa condição do mundo ser um pouco profundo, né? Numa ideia mais poética, dela ser sensível às artes e aos estímulos de textos e tudo, de música principalmente, né? Ela é muito, se a gente pode usar esse termo, ela é muito musical, né? Todo lugar Sim. que ela está mais ou menos próxima a uma vitrola, ela coloca um disco. E tem referência ao Mozart, ao Brahms, que é um tipo de cultura mais erudita, que supostamente, no nosso raciocínio, quem deveria fazer era o Michel, e não uma americana que vendia jornal na rua. Então tem um pouco dessa ambiguidade até nas personagens e os desejos, né? É o antipragmático de um mundo, sei lá, ocidental pragmático, mais utilitário, digamos assim, que seriam os norte-americanos, e o francês mais poético e filosófico cai por terra. Quem faz com que ele pense é a figura feminina, no caso, que é a Patrícia, né? Então, acho que o seu apontamento é muito interessante nessa ideia, e também essas referências literárias vão ser bem incorporadas, principalmente nos anos 60, né? Maior de 68. O filme é de 60, então não tem como dizer que ele está nessa onda mais, digamos assim, de movimento estudantil, mas que nos Estados Unidos já está acontecendo, né? Anos 50 e 60, direitos civis, emancipação, vários grupos, né, sociais heterogêneos começam a discutir a política, né?
a França estava mais ou menos já saindo do Vietnã, depois vai rolar a guerra do Vietnã dos norte-americanos, então tem um caldo, né? Tem um caldo muito cultural forte, né? muito forte, muito forte. Exatamente. Uma coisa que você fala... Desculpa, pode falar. Não, eu achei que fosse pergunta, desculpa. Era só o polegarzinho. Ah, só o polegar. Ué, Renata, vamos colaborar aí. Uma coisa que você tinha falado no começo da live, que eu acho interessante, eu fiquei com isso na cabeça também, é aquela questão dos cortes, né? Que você estava falando do carro. Eu acho curioso como assim, porque o corte no cinema clássico, né, é um corte que deve ser invisível para justamente não atrapalhar a nossa experiência. É como se a gente abrisse uma janela para o mundo, né? E observasse aquele mundo que existe ali coeso. A gente não vê as costuras, vamos dizer assim, né? Daquele mundo. E eu acho... Então, assim, o corte vai... Se tem uma ação, ela vai ser construída, descrita através desses cortes. E eu acho muito interessante como já nesse filme, e por isso esse filme é tão revolucionário e deixou sua marca, né? Como que o corte, na verdade, o efeito produz a causa. É o contrário. É assim, tipo, naquela hora que ele mata o policial, a gente não entende... Aquilo não é apresentado ao público como seria tradicionalmente, né? Que a gente entenderia espacialmente. Não, a gente... quase... É como eu falei mesmo, né? Como se o efeito... A gente vê primeiro o efeito e a gente entende o que aconteceu a partir do corte, mais do que a partir de como o corte constrói a ação, né? A ação é construída pelo corte. Então, isso é uma coisa notável. Como também os jump cuts. A Priscila falou que está adorando o papo. Priscila, eu que fico, né? E o Marcos muito felizes, né? Com a sua presença. Que nos honra muito. E os jump cuts, né? Para quem não sabe, né? A gente podia explicar também, porque talvez esse conceito, né? Não seja do conhecimento de todos. Quando o corte se dá em cima do eixo. Então, assim... não, eu já estou falando em cima do eixo, não sei se as pessoas entendem o que seria o eixo, mas vamos dizer, assim, grosso modo, que existem no cinema clássico uma série de regrinhas de como a gente deve filmar para que haja para que os cortes sejam invisíveis, como a gente estava falando agora há pouco. E o jump cut é quando tem um pulo na imagem. Você percebe o corte porque essas regras não foram respeitadas. Então, isso tem, né, muitos exemplos em Acossado desse procedimento. Então, é uma forma explícita de ruptura também. Voltando né, ao nosso tema de antes da ruptura, o jump cut, que é usado reiteradamente no filme, traz constantemente essa ruptura. Tem um estranhamento do Godard, que a gente está acostumado nesse tipo de linguagem mais clássica de cinema. Quando você tem um diálogo, principalmente com essa ideia dos eixos, de quem olha o quê, para que lado que olha, os planos que vão ser mais ou menos fechados, para a gente saber, sei lá, o campo e contracampo, digamos assim, né? O Godard coloca o casal dentro do carro e fica com a câmera nas costas da Patrícia, o diálogo inteiro. E fica cortando em cima do que o Michel fala de vez em quando e do que a Patrícia vai reagir, né? A câmera não sai das costas dela, a gente só escuta a voz do Michel, esperando que em algum momento ele vai aparecer, mas ele não aparece dirigindo o carro, e ela tá lá falando, e a câmera ali, parada nas costas dela, sem nenhum tipo de ação, mas a ação se dá pelo jump cut. Que é aí que a gente vai ver a passagem do tempo e a passagem espaço do que o carro teve de movimento, né? É um traveling quase que entrecortado, né? Porque ele usa bastante carro para fazer traveling. Sim. Mas ele fica cortando de um lugar para o outro na cidade e lembra muito um trecho do Vertov, do O Homem com a Câmera, né? Tem uma sequência muito, eu ia falar esquisita, mas é muito interessante, que é o carro, né? Tem um carro que ele entra num túnel e logo depois, na sequência seguinte, ele está na frente de uma ponte, numa autoestrada. Não sei se você lembra dessa cena, depois eu posso até ver, se eu também não estou inventando cena em filme que eu assisto. É comum, né? Você vê um monte de... Depois você fica montando o filme na cabeça e essa cena nunca existiu.
Mas ali ele passou de tempo e de espaço, mas para um outro espaço que não tinha absolutamente quase nenhuma relação com o anterior, né? Embora o Godard faça esses cortes, ainda tem um certo traço de estar no ambiente da cidade. Mas, de repente, ele sai de uma avenida, vai para uma rua, depois o Michel entra naquele restaurante, e aí quando você acha que vai ter restaurante não, perdão, entra no banco, você acha que vai ter o corte, ele fica acompanhando pelas costas, né, para saber a ação dele até pegar o dinheiro, e depois ele corta e entra o pessoal da polícia e volta de novo a cena, né? A cena fica rodando de novo dentro do banco, até ter o desfecho. Acho que essa ideia que você falou a parte mais técnica, digamos assim, é muito inventivo, porque a câmera ali é meio que um dispositivo desse olho que está atento a tudo, né? Digamos que quer pegar todos esses fragmentos de mundo possíveis, em que a narrativa é linear, pouco importa, né? O mundo não é linear, a gente imagina que seja, mas não é. E, de repente, fica entrecortando, né, o mesmo espaço para ver o mesmo ponto de vista, só que em lugares diferentes e com frases entrecortadas. O texto deixa bastante isso claro, né, na composição das imagens. Né? E que deixa um pouco... Quem, quando assiste a primeira vez, é confuso. Quando você assiste a segunda, você fica mais confuso porque acho que não entendeu a primeira, né? Tem o Godard tem essas coisas. É justamente não dar muitas respostas, né? Eu acho que dentro desse estilo de filmagem, o que se preza é esse mundo que você comentou, né, no começo. Essa modernidade rompida, que não tem muita lógica, né? Se a gente jogar grosso modo, assim. As respostas são mais jogadas para a gente dar, né? A gente que está assistindo, a gente preencher as lacunas, né? E nesse sentido é o contrário do cinema clássico, em que tudo deve estar claro, né? No cinema clássico, o cinema clássico é o cinema que prima pela clareza, acima de tudo. E pela transparência, né? E o cinema moderno é um cinema da opacidade. Uma coisa não ficou clara, tem uma lacuna ali onde seria óbvio que teria que explicar alguma coisa, não explica. Nem sempre no cinema moderno, né, as conexões entre uma cena e outra, um evento e outro, serão causais, né? Às vezes é casual, né? Muda de uma coisa para outra. E aí tem uma coisa entre ali que não existe e cabe a você, né, o espectador, preencher aquilo. Lembrando que você falou agora dessa transparência e dessas lacunas, tem um momento no Acossado que é muito interessante, que a Patrícia tá olhando para ele como se estivesse numa luneta, né? Ela dobra assim o pôster, e a câmera vai se aproximando até ele tá fazendo uma pose com cigarro. Essa mesma pose é utilizada depois no jornal, né? Quando os policiais estão procurando por ele. É como se o filme estivesse sendo feito ao vivo também ali na frente do espectador, né? Como se estivesse acompanhando um pouco dessa trajetória do delinquente em busca de fuga, né? Com o tempo mais ou menos acabando, talvez, né? Com a sua perseguição. Mas ele tem tempo para tudo, né? Isso que é o mais engraçado do filme do Godard. Sim. Ele tem tempo para tudo, né? Ele tá sempre sem fôlego, mas ele tá sempre deitado. Tá lá. Sentado. E tá cansado, né? Como diz no final. Ele tá cansado. Mas isso que você falou é ótimo. Outra coisa também que eu queria reforçar, que a gente estava falando de aspectos mais técnicos, e reforçar também, né, o trabalho do diretor de fotografia, Raul Coutard, e também, assim, que um filme só pode sair do estúdio e ir para a rua, porque também a tecnologia permitia isso também na época, né, as películas mais sensíveis, e Raul Coutard foi atrás disso, né, para conseguir películas ainda mais sensíveis. Então tem tudo é uma conjugação, né, entre técnica, entre estética e ética, né, que é uma coisa que o Godard sempre é dele, a famosa frase também, que ele se apropriou de uma frase do Moulet, né, mas para falar que o traveling é uma questão de ética, né, então assim, como essas coisas estão todas juntas uma com a outra, né, caminhando juntas. O Godard era bom para fazer essas fases. Acho que eu não sei se é verdade, mas ele tinha uma que o filme tem começo, meio e fim, mas era necessariamente nessa ordem, né? Não necessariamente. Então, depois ele vai explorar isso com muito mais qualidade na fase 70, 80, né? Com os filmes mais políticos, ou filmes ensaio que ele faz brilhantemente, né? Inclusive,
eu fazer propaganda aqui, aproveitando que está todo mundo online. No MUBI tem um filme que ele fez já com o grupo Dziga Vertov. Eu acho que se chama Quem Está Aqui ou Quem Está Lá. Se eu não me engano, acho que essa é a tradução. Que ele faz uma recuperação dos filmes que ele tinha feito na Palestina, sobre a guerra contra o Estado de Israel, e agora ele vai repercutir esse filme, vendo que, na verdade, as imagens, as imagens que criam o ambiente de política, positivo e tanto negativo. Ele desconstrói basicamente, a narrativa que ele tinha feito, dado que essa possível revolução palestina não deu certo. Então ele vai pegar e mostrar quem são os atores sociais, as atrizes sociais, e dizer, bem, essas pessoas que estão aqui numa assembleia morreram. E aí, isso no público dá um outro impacto de transformar só o filme como uma catarse política e coletiva, em certo sentido. Né? O Acossado já é uma outra linha, né? Ali não é catarse nenhuma. A vida não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum para nenhum dos dois. Tanto é que ele morre e fica preocupado em falar que... É engraçada a tradução também. Você lembra do final, né? Porque ele fala que é alguma coisa enjoativa, mas na tradução não dá para saber muito bem. Porque o policial fala que é outra coisa, né? E ela fala, mas o que é isso, né? Eu acho que isso esse final vai ser objeto de disputa sempre. Cada um vai achar uma coisa, porque eu acho que fica meio... Tem múltiplas possibilidades de interpretação mesmo, né? O verbo em francês tem a ver com vômito, né? Com enjoar. Então, o verbo que vai, né, dar naquele adjetivo. Então, mas sei lá, eu acho que vai de cada um também. A gente, né, cada um decide o que acha que é aquele final. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Vocês têm indicação de livros ou alguma leitura sobre montagem? Eu tenho várias, não direcionadas especificamente a esse filme, mas de forma mais ampla. Aí o Marcos me complementa, tá, Marcos? Mas um livro que eu acho excelente de montagem é um livro do Walter Murch, que editor de som, que trabalhou muito com o Coppola. Chama Num Piscar de Olhos. Eu acho esse livro magnífico. É um livro também super fácil de ler, super engraçado até. Vale muito a pena conhecer. Tem também um livro do Ralph Rosenblum, que foi o montador de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Então ele fala da experiência dele. É um livro muito bom. Esse, infelizmente, eu acho que não tem traduzido. Mas é outro que eu recomendo muito. Você tem algum outro, Marcos? Eu acho que não só sobre montagem, mas pensando um pouco na ideia do Godard, talvez ler o manifesto do Dziga Vertov, né, da geração dos anos 20, como ele vai tratar a ideia do cine-olho, do cine-verdade, né, que vai influenciar essa geração não essa geração da Nouvelle Vague, né, o Godard especificamente, porque o restante, de algum modo, acaba fazendo o cinema narrativo, clássico, mesmo com algumas interferências ali, esteticamente, ou mesmo na mise-en-scène, né, na direção do filme, mas não propriamente como montagem, mas como a ideia, né, de como surge a ideia daquele Marcos, tipo de... Oi. Depois que você falou isso, eu fiquei até com vergonha das minhas indicações, porque você foi no ponto. Eu acho que todos soviéticos, né, mas especialmente Vertov, pela ligação que tem com o tema de hoje, vale a pena ler, né, Eisenstein. Mas o Godard falava muito claramente, né, tinha, assim, para ele, o Vertov era mais revolucionário que Eisenstein, porque ele estava buscando uma ideia de pureza cinematográfica que não tem nada a ver com teatro, com literatura, né? E qual que era o específico fílmico? Justamente a montagem. Então, eu acho que foi Alejandro que perguntou, acho que essa é a melhor aproveita que o Marcos falou. Não, eu acho que essa parte mais técnica também é formidável, porque ali no Vertov, depois que o Godard vai trabalhar, mesmo aqui no Brasil também, o Glauber vai tentar desenvolver com outro esquema do Deus Diabo na Terra do Sol, que não é tão assim visceral como tinha sido feito no Vertov, já era uma outra linguagem mais ampla com o cinema soviético como um todo. Mas ali no Dziga já tem um elemento dessa inventividade que a gente falou no começo, de transformar o cinema em outra coisa que não seja teatro, não seja literatura. Né? O referencial do olho tem que ser
direcionado para outro lugar, da desconstrução, da desnaturalização, talvez, né, do que a gente vê, e partir para esse cinema anti-burguês, né, que era a briga do Vertov com o Eisenstein, né, que o Eisenstein fazia cinema burguês, e depois o Godard vai ter com o Truffaut, né, um pouco tardiamente, né, que o Truffaut fazia filme burguês e etc. E tinha várias críticas que essas eu duas, acho que essas duas brigas se espelham, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Você trouxe muito exatamente. Eu não sei se o Godard estava tão inspirado nessa ruptura que ele decidiu tomar para si, né, uma certa ideia de estandarte daquele tipo de realização fílmica, que não tinha motivo assim aparente para uma discussão daquele nível naquele momento, né? Não se chamava, sei lá, qualquer filme do Truffaut, tudo bem que ele tem uma ideia narrativa do cinema burguês, de costumes, embora você tenha uma ideia mais amoral, mas não fazia sentido para a França daquela época, eu acho, né? Esse tipo de entusiasmo do grupo de Vertov e dele como um apontamento assim de tentar diminuir um pouco da importância do Truffaut. Bem, eu tenho minhas ressalvas com essas afirmações do Godard, que são muito polêmicas, e no limite, tudo bem, ele precisava colocar o lugar dele. Mas de outra leitura legal, eu acho que vale a pena, lembrando um pouco do filme mesmo, da Acossado, ler a referência dos livros que estão no filme, né? Porque, de algum modo, elas conseguem dialogar com o que está sendo mostrado, principalmente com a ideia do William Faulkner, né? Aparece o livro do Som e a Fúria. O Faulkner, esse livro, assim, grosso modo, né, tem muitas personagens, tem muitos acontecimentos, mas justamente essa é a ideia, né? Você tem vários pontos de vista sobre um determinado assunto, escrito supostamente, assim, a crítica literária chama de fluxo de consciência, como se estivesse fazendo a consciência humana na parte escrita, né? O que vem, assim, você continua escrevendo, depois paralisa, volta e tenta rearranjar a história, né? Que se a gente pensar o Godard por esse texto, como a gente tinha comentado antes, faz um pouco de sentido, talvez, né? De desconstruções para construir outra coisa. Né? Eu estou chutando, né? Não é nada assim, acho que você pode ter, eu tenho só esse ponto de vista, não é nada categórico, é isso. Não, eu achei excelente. Excelente. Eu fiquei pensando nisso, na verdade, assim, o texto é tão forte, né, no filme, e o diálogo com esse mundo, que a imagem se transforma a partir do que está escrito, acho que tem um caminho a ser explorado para dar um pouco dessa dinâmica, do que essas personagens estão falando, esse diálogo que você falou no começo da live, né, do que essas personagens estão falando, né? O que elas querem, por que elas estão falando isso, né? Dentro de contextos que não são. Esse filme, eu queria retomar uma ideia para a gente finalizar, falta pouco, uma pena, né? Porque o filme dá para falar, acho que um dia inteiro, que tem muitos elementos interessantes. Mas a ideia de liberdade que você tocou, porque os únicos momentos que eles têm uma liberdade entre eles, né? O casal, né? A Patrícia e o Michel, a felicidade ele é muito rápida. E aí tem uma cena muito emblemática que eles mais ou menos namorando embaixo do lençol, e aquilo passa muito rápido. E o restante, tudo que é sofrimento no filme, digamos assim, né, é muito mais longo, é dilatado. Essa é uma das maiores sequências que tem, não. A gente até já comentou dentro do quarto. O que você imagina um pouco disso, né? Dessa discussão, porque eles falam sempre no filme da liberdade, eu vou, eu faço, o que você imagina um pouco, né, desse sentido do que é ser livre nesse mundo do Godard, né? Se a gente pode dizer isso, né? Eu acho que é uma busca, né? E é uma busca, como eu falei, que está na própria forma também, pensando no filme. Eu gostei de uma coisa que você falou antes, que o filme dialoga com as artes, com o cinema e com ele mesmo, né? Ele é muito autoconsciente, né? Ele se constrói, essa ideia que você tinha trazido, achei ótimo. Então eu acho que é um filme que tem essa liberdade no personagem do Michel, tem essa vontade, né? Esse ímpeto, tudo meio, passa uma sensação de espontaneidade pra gente sempre, né?
Mas como você falou, eu acho que você já resumiu bem. Eu acho que eu não poderia falar melhor do que você já disse. Mas é uma liberdade meio impossível. Quando a Patrícia olha para a câmera, por exemplo, e na trilha a gente sente um peso, sabe? É como assim, se houvesse um reconhecimento de que a liberdade, sabe? De que tudo isso que se busca, na verdade, sabe? Não é impossível no final das contas. Mas fica a busca também. Eu acho legal isso, né? Porque tudo é muito dual sempre, né? Nada é uma coisa. Não tem uma. É um filme que. Sei lá, é um filme. Se a gente levar para outros assuntos, é um filme que tem comportamentos sexistas, né? Do personagem do Michel, por exemplo. Ao mesmo tempo, por outro lado, tem toda a questão da liberdade da personagem da Patrícia. Ela se relaciona com vários caras, isso não tem problema nenhum no filme, né? Ninguém. Isso não é questionado pelo filme. Então, o que eu acho rico é justamente o tanto de dualidades que o filme coloca e, em especial, falando da liberdade, eu acho que é isso. É uma busca, mas que ao mesmo tempo não se concretiza, né? Assim. Você estava falando, eu pensei numa coisa que anos depois vai acontecer, e é uma referência que a gente tem também na nossa cultura, porque tem a ideia da arma, né? E aí depois os Beatles vão fazer uma ideia, que é uma música que a felicidade é uma arma quente, né? E o Belchior vai copiar essa ideia da felicidade ser uma arma quente, e nesse filme a liberdade, ela tem esse aspecto da arma, da aventura, mas que termina de modo absurdo, né? Ninguém sabe muito bem qual que é o propósito de viver, mas já se entregou a isso, né? Tem uma ideia meio camusiana, que tudo bem, a gente teria que ter outra live para falar disso, mas é meio de um absurdo do mundo, né? Ninguém ali tá preocupado muito no que vai acontecer, tá meio que entregue essa busca eterna, mas também não sabe do que é, né? Exato. Eu só queria completar uma coisa que eu lembrei, também complementar, dos livros que a gente estava citando. Eu recomendo, Alejandro, que você leia livros do pesquisador mineiro Mário Alves Coutinho, porque ele trabalhou muito com Godard, e essa relação entre escrita e cinema, entendeu? E como isso tá não só no sentido das referências feitas, mas também num sentido mais amplo de linguagem, né? de transposição, de fluxo entre essas linguagens. Então eu recomendo muito o trabalho dele. Bem, estamos chegando ao final já da live, passou super rápido, né? Passou super rápido, um assunto que dava para, sei lá, falar até de madrugada aqui, porque o Godard tem cada cena dava para ser desmontada, né? Cada sequência. Então, Diogo, vamos fazer nossas considerações finais aqui, né? Sobre tudo que a gente tentar resumir, né? Tudo que a gente falou, que é meio difícil, mas qual que é a sua ideia final, assim, para quem tiver interesse também no Godard, nesse filme, quem não assistiu? Como é difícil, eu vou deixar para você, mas eu vou falar de um aspecto que a gente não tocou muito, que é as influências, né? Esse filme foi super influente. A gente pode ver as influências também da Nouvelle Vague, em geral, ao longo dos anos, desde então, no cinema do mundo todo, inclusive no cinema brasileiro. No próprio cinema novo, se você vê um filme do cinema dito marginal também, como O Bandido da Luz Vermelha, você vai ver acossado lá, claramente. O letreiro, né? O letreiro inicial. Você vai ver em filmes tão diferentes quanto os filmes da Chantal Akerman, né? Godard vai estar sempre presente. E até Tarantino. Então, assim, e Tarantino já é uma influência renegada, né? Que o Godard não gosta muito. Mas, assim, Godard está presente. Então, assim, se vocês gostando de cinema, eu acho que Godard é incontornável, né? É uma das figuras mais emblemáticas do cinema. Então vejam os filmes, vejam não só Acossado, mas as diferentes fases, né? Ele passou por várias fases, como a gente falou um pouco, né? Mas infelizmente não dá para aprofundar. Mas então agora eu passo a bola para você, para a parte difícil. Eu vou finalizar faltando um minuto, na verdade, copiando o Tolstói, né? Se desse para resumir A Guerra e Paz, eu não teria escrito mais de 1000 páginas. Então, não tem como resumir o Godard, vocês têm que assistir. Eu agradeço ao professor Diogo pela participação dessa live.
Espero ter mais para frente para a gente falar também do restante do grupo de Ziga Vertov, do Truffaut, né? Fica o convite também para quem participou e agradeço pelas perguntas e pelas interações aqui. Muitíssimo obrigado, viu, Marcos? Foi um prazer enorme. Obrigado a você, Diogo. Prazer, obrigado a todos e a todas que participaram e a gente vai finalizar agora. Obrigado a Tchau, todos. tchau. Até mais.